Saudações, jogadores! Preparem suas taças de sangue O positivo, pois está chegando no canal Vampiro, a Máscara. Entraremos em ruas escuras, becos silenciosos, um mundo onde a fome vence a coragem e cada noite pode ser a última. Imagine que você é elegante, charmoso, ou talvez feio e bruto, e não pode sair no sol, tipo, nunca. Imagine que a noite é seu reino e que festas são cenários de conspiração, e que um simples erro pode transformar você em uma manchete sangrenta ou num monte de cinzas. Eu sou o Sensei, você está no canal Challenger, e hoje você entra no mundo de Vampiro a Máscara, onde ser imortal não necessariamente significa ser feliz. Visualize aí na sua cabeça um mundo parecido com o nosso, só que pior. Muito pior. O jogo se passa no World of Darkness, ou Mundo das Trevas. Uma realidade paralela bem parecida com a nossa, só que muito mais sombria. O lugar onde algumas criaturas sobrenaturais se escondem atrás da máscara. Um código que existe para não se revelar aos mortais ou para não chamar a atenção demais. E para completar, existem sociedades secretas manipulando tudo nos bastidores. Vampiro a Máscara é um RPG focado em drama pessoal, política sobrenatural e horror social. Aqui não é espada e feitiço, é cidade e organizações obscuras, e segredos que corroem por dentro e por fora também. O RPG onde você interpreta uma criatura da noite tentando equilibrar três coisas fundamentais: sua fome assassina, sua vida social e a necessidade desesperada de não virar cinzas. Aqui os vampiros não brilham no sol, muito pelo contrário. Aqui eles brilham na fofoca, na intriga política e na capacidade de destruírem as suas vidas com decisões imprevisíveis. Vampiro é menos sobre matar monstros e mais sobre ser um monstro por dentro, mas com estilo e boa postura, claro. A máscara é a regra de ouro, não chamar a atenção dos mortais. Vestir-se bem, sorrir, ser discreto quando dá e agir como se nada estivesse errado. Por trás disso existe a camarilha e outras facções que controlam a noite. Regras, políticas, alianças e traições. Pense em famílias nobres, mas com mordidas no pescoço. Enfim, Vampiro a Máscara tem uma sociedade dividida em clãs, e cada um com a sua personalidade marcante. Tem o clã dos aristocratas que acham que mandam em tudo, clã dos artistas dramáticos que fariam escândalo até no inferno, clã dos nerds da magia que provavelmente tem cheiro de livro mofado, e também os anarquistas que querem derrubar o sistema, mas não conseguem organizar nem um churrasco, que dirá uma revolução. Tudo isso enquanto tentam esconder dos humanos que, sim, monstros existem e que eles são os monstros. Então, se você gosta de drama, traição e decisões que fariam até um roteirista de dorama entrar em pânico, Vampiro a Máscara é a sua casa, ou talvez a sua tumba. Então, respira fundo, ajeita a gola do sobretudo e entra comigo nesse mundo cheio de escuridão, de estilo, sarcasmo e sangue fresco. Porque aqui, meu amigo, a noite é eterna e a treta também. Mas quantos clãs existem? Os clãs vampíricos são como subculturas. Eu vou citar só alguns, tá? Um resumo rápido. Ventru, os CEOs da noite. Elegância mais controle e um certo probleminha com comidas exóticas, ok? Só sangue nobre. Toreador, são artistas apaixonados. Amam a beleza, odeiam a rotina, ou seja, muito drama e uma certa birra estética de vez em quando. Bruhá, rebeldes cheios de raiva, perigosos no bar, na rua ou em qualquer lugar, traduzindo, encrenqueiro profissional. Nosferatu, assustadores, são aqueles vampiros que não têm aparência humana. Podem ser aqueles info-hackers da velha guarda. Muito esquivos, o que quer dizer feio, furtivo,
e muito bem informado. Malkavian, excêntricos, talvez um pouco além do ponto. Aí eles têm probleminha. Normalmente são gênios, loucos ou as duas coisas. Tremere, vampiros mágicos, estudiosos, tipo bibliotecários do oculto, o que significa magia, segredos e pactos. Gangrel, nômades por natureza, vivem nas florestas, nas estradas, nos becos e em qualquer lugar longe da burocracia de um grupo chamado Camarilha. Tem mais clãs, é claro, vocês podem até pesquisar, mas eu acho que só com esses aí já dá para começar um salseiro danado, né? Agora vamos falar de Camarilha e Sabá, dois jeitos diferentes de ser um monstro problemático. No mundo das trevas, os vampiros se dividem em dois grandes grupos e um terceiro menor, mas ainda mais problemático. Camarilha e Sabá são os que fingem ser civilizados versus aqueles que desistiram da mentira. Vamos começar pela Camarilha, a organização que vive dizendo que a máscara é sagrada, que devemos proteger os humanos, que devemos manter a ordem, mas no fundo eles só querem manter o status quo, porque, adivinha, eles são o status quo. É tipo uma monarquia eterna, só que com mais sangue e muito pouco, quase nenhum senso de humor. Do outro lado temos o Sabá, o equivalente vampírico de um grupo de motoqueiros demoníacos que decidiu que a melhor forma de viver a eternidade é abraçar o monstro interior, arrancar a goleira e correr pelado pela noite gritando liberdade. Eles dizem que são contra a tirania dos antediluvianos, mas na verdade passam metade do tempo fazendo rituais bizarros e a outra metade quebrando coisas. É tipo um culto, só que com mais dentes e menos noção. A Camarilha olha para o Sabá e diz: eles são bárbaros sem classe. O Sabá olha para a Camarilha e responde: vocês são fracos, hipócritas e decadentes. No fim das contas, escolher entre Camarilha e Sabá é escolher entre duas festas ruins. Uma que todo mundo finge que está tudo bem, enquanto te apunhala pelas costas com um sorriso educado. E a outra onde te apunhalam pela frente mesmo, mas pelo menos são sinceros quanto a isso. A verdade é que nenhum dos dois lados presta, gente. E é por isso que Vampiro à Máscara é tão divertido. Porque no mundo das trevas, você não escolhe se você é bom ou mal. Você escolhe que tipo de problema você quer ser. Agora vamos falar dos anarquistas. Se você achou que já estava brabo, conheça aquela facção de Vampiro à Máscara que parece ter sido criada quando alguém perguntou: e se a gente juntasse vampiros, política, rebeldia adolescente e zero paciência para a autoridade? Aí o universo respondeu: segura minha taça de sangue. Os anarquistas são a revolução que nunca começa na hora certa. Eles são o grupo de vampiros que olha para a Camarilha e diz: vocês são os velhos corruptos. E olha para o Sabá e diz: vocês são os psicopatas. E então conclui: é claro, só nós estamos certos. Eles são a terceira via do mundo das trevas, só que com mais couro, mais sarcasmo e menos organização. Muito menos. Quase nenhuma. Nadinha. O lema oficial dos anarquistas: reforma, subversão e... Peraí, alguém viu o nosso líder? Porque sim, eles querem derrubar o sistema, mas raramente concordam em como vão fazer isso, ou quando, ou por quê, ou contra quem. Alguém viu o nosso líder? No fundo, os anarquistas querem três coisas: não ser mandados por velhos de 500 anos, não serem obrigados a participar de rituais bizarros e não morrer por desafiar qualquer um dos grupos acima. É um objetivo modesto até. Eles acreditam que vampiros deveriam ter autonomia, voz e direitos. O que, convenhamos, é uma ideia ótima, até você lembrar que você está falando de criaturas predadoras que têm um certo problema para controlar seus impulsos. Às vezes o cara vê uma gotinha de sangue e aí já era. Frênese. A besta interior toma conta. E aí vai ser preciso chamar uma equipe de limpeza. Por que a Camarilha odeia os anarquistas? Porque os anarquistas têm a audácia de questionar regras, desafiar príncipes, pedir mudanças e, por incrível que pareça, ter razão algumas vezes. A Camarilha vê os anarquistas como
adolescentes rebeldes com superpoderes. E, sinceramente, não está totalmente errada, não. E por que o Sabá odeia os anarquistas? Porque acha que eles são revolucionários de boutique. Você conhece, né? Todo mundo conhece um. Gente que quer liberdade, mas não quer sacrificar a manicure ou o iPhone para participar de um ritual de sangue. Para o Sabá, os anarquistas são fracos. Para os anarquistas, o Sabá é louco. E, pensando bem, ambos estão corretos. O charme dos anarquistas. Eles são idealistas demais para a camarilha, sensatos demais para o Sabá, caóticos demais para governar a sociedade vampírica e estilosos demais para serem ignorados. O que isso significa? Os anarquistas são a facção que tenta fazer o impossível. Ser moral num mundo imoral. Ser revolucionário contra um sistema opressor e ser organizado num grupo que não consegue nem marcar uma reunião direito. Tipo o seu grupo de RPG. Talvez por isso os anarquistas sejam tão divertidos. Resumo: Vampiro à Máscara é sobre identidade, poder e o preço de viver da noite. Ser bonito, às vezes não. Ser perigoso sempre e cheio de segredos. Agora diz aí, se você fosse um vampiro socialite, qual seria a sua desculpa para desaparecer às 5 horas da manhã? Comenta aí. E se você quer conhecer os cenários do Sistema Challenger, o link está na descrição do vídeo. E se você curte ficção científica no estilo Space Opera, procure na Amazon A Aliança Estelar, o livro que virou o cenário do Sistema Challenger. No próximo vídeo, criação de personagem e Vampiro à Máscara. Vamos montar sua identidade noturna, seu laço com a humanidade e, é claro, escolher clã, natureza, atributos e aquele passado que te arrasta para o abismo. Isso tudo além de escolher como você prefere beber o seu drink. Você sabe do que eu estou falando. Escutem bem aí a dica do Carlinhos e sintam-se abraçados, crianças. Agora você já conhece a Camarilha, o Sabá, os anarquistas e os principais clãs do mundo das trevas. Mas existe uma pergunta muito mais importante. Quem você seria nesse mundo? Um nobre Ventrue sedento por poder? Um rebelde Brujah pronto para incendiar o sistema? Ou um malcaviano enxergando verdades que ninguém mais consegue ver? No próximo vídeo, vamos criar seu personagem em Vampiro à Máscara e explorar a arte da interpretação, pois nesse jogo a ficha é apenas o começo. Estamos falando de identidades quebradas, de monstros que sussurram dentro da sua cabeça. Porque em Vampiro, você não interpreta apenas um personagem, você veste uma maldição. Quanto da sua humanidade você está disposto a perder? Hoje ficamos por aqui, mas se você está curtindo, deixe o like, se inscreva e ative o sininho. Abraço digital e nos vemos na próxima noite. Boa caçada, Neonato!